Bom dia, 6 de outubro, pois dizem que Jesus Cristo teria pronunciado a famosa frase: diga-me com quem andas e te direi quem és. Os estudiosos da Bíblia encontram nos Salmos algumas passagens parecidas, mas nenhuma com essa literalidade. Essa literalidade vem da sabedoria popular. O povo criou o adágio: diga-me com quem andas e te direi quem és. Pois bem, em período de eleição é muito importante que nós tenhamos presente as turmas, os grupos que entram em disputa e sabermos fazer as diferenças entre primeiro e segundo turno. Vejam os apoios que a candidatura Lula, que o campo democrático vem recebendo. Aos bolsonaristas ensandecidos, saibam que os comunistas todos estão se reunindo, pois Xuxa, Angélica, Anitta, etc., já estavam na campanha no primeiro turno. Fátima Bernardes. Neste segundo turno, outros comunistas começam a chegar. Armínio Fraga, Pedro Malan, Pércio Arida, Edmar Baixa, Fernando Henrique Cardoso, Simone Tebet, Ciro Gomes, todos comunistas de carteirinha. Segundo, cabeças doentias, cabeças que estão tomadas pela crença. Pois bem, se a sabedoria popular vale, diga-me com quem andas e te direi quem és. Vejam quem está do lado de Bolsonaro: Silas Malafaia, Edir Macedo. Vamos parar por aqui, né? Vejam quem está com este cara. Caçadores, atiradores, colecionadores, gente entupida de arma. Cristãos que não hesitam em difundir a mentira e propagar a morte. Estes estão com Bolsonaro. Tá aí para quem quer ver. Mas tem quem não quer ver. E o pior, tem quem vê, sabe o que está vendo, mas o preconceito o impede de respeitar-se a si mesmo, o seu entorno e as suas famílias. Vejam, determinados jornalistas, determinados veículos de comunicação aderiram àquele processo típico do bolsonarismo, que é a xenofobia, pois tem atacado os cidadãos que nasceram no Nordeste pelo simples fato de que deram o voto para Lula. Está aí a difusão de matérias, os tais de Rodrigos Constantinos da vida. Esta face pútrida da sociedade brasileira, que existe em qualquer sociedade. Os podres não existem só na nossa sociedade. Vejam o que é a sociedade norte-americana, Ku Klux Klan, a quem o bolsonarismo se associa. Vejam a xenofobia que viceja na Hungria, na Turquia, com quem Bolsonaro está associado. Bolsonaro e o bolsonarismo. Pois aqui a turma bolsonarista cria cidadãos de primeira e de segunda classe. De primeira classe, eles. De segunda classe, todos os que não estiverem do lado deles. E fazem uma guerra religiosa odiosa. Se recusam a ver as declarações de Bolsonaro quando disse
quando se manifestou favorável ao aborto. Se recusam a ver que Bolsonaro teve um vice-presidente, tem ainda, que é maçom, e que Bolsonaro faz campanha nas lojas maçônicas e que os militares são majoritariamente vinculados na maçonaria. Mas eles não querem enxergar isso. Agora, que importância tem isso para a política do Brasil, se não a de fomentar o preconceito, a de estabelecer uma política xenófoba, onde existiriam brasileiros de primeira e de segunda classe. Não é assim. Mas o importante é que as pessoas conversem, se mobilizem, dissipem a mentira, contem o fato. Os comunistas chegaram, Pedro Malan, Pércio Arida, Armínio Fraga, Edmar Baixa, os pais do Plano Real. Que comunismo é esse? E informemos a Eduardo Leite, que até agora não abriu apoio para Lula. Vai cometer mais um erro, mais um grande erro. Eu vou votar Eduardo Leite, independentemente da escolha que ele fizer, porque Onyx Lorenzoni é Bolsonaro em compotas. Eu tenho pavor só de pensar na possibilidade de vê-lo governador do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, considerando o Congresso Nacional que foi eleito, segundo Bolsonaro, por urnas eletrônicas fake, Bolsonaro fez 14 dos 17 senadores. O partido do Bolsonaro fez 99 deputados com as urnas eletrônicas fraudulentas. E tem gente que ainda acredita em Bolsonaro. E nessa conversa mole. Mas acreditem, com este Congresso ultraconservador e com muitos governadores junto consigo, se Bolsonaro ganhar esta eleição, nós teremos problemas muito sérios. Por quê? Porque a direita tem votos suficientes por si mesma para mexer na Constituição, para retirar direitos, como já fez, com um Congresso Nacional não tão favorável quanto este que foi eleito. Portanto, se Eduardo Leite não se der conta disso, e parece que não está se dando conta disso, seguirá o caminho do seu próprio partido. O fim melancólico, como está sendo o fim do PSDB. O momento é um momento de reflexão àqueles que ainda têm possibilidade de fazê-lo. E quando vocês tiverem dúvidas, gente, sobre como se orientarem na vida, pensem no povo, pensem na sabedoria popular, pensem que ali pode estar um norte que nos permita caminhar e sobreviver. Diz o povo, diga-me com quem andas e te direi quem és. Vejam quem está no lado de Bolsonaro. Vejam quem está do lado de Lula. Tome a sua decisão. Simples assim. Os fatos estão aí para serem vistos. Claro, os carluxos da vida usam o fato para trabalhar com a crença, com o preconceito, com o ódio, com a violência e com a morte. O futuro do Brasil depende de nós. Vamos nessa. Até a próxima.